Olá, eu sou Otávio Bastos e você está no Mexe com Tudo, um canal para a gente conversar sobre o universo do frevo e suas peculiaridades. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relação entre o frevo e a política, sobre um aspecto muito específico, que é o corpo. Hoje a gente começa uma nova série aqui no canal que relaciona frevo e política. Mas como isso é bem complexo, daria pra gente falar sobre diversos aspectos, dessa vez a gente vai restringir e vai falar sobre o corpo político do passista de frevo. Como ele se manifestava no seu nascimento e como que ele está acontecendo hoje. Então, no surgimento do frevo, lá pro finalzinho do século XIX, o contexto social, a gente estava mudando de uma monarquia e estava chegando em uma república. O negócio é que não tinha nenhum projeto para isso acontecer, sabe? Não teve participação popular e isso não foi de uma forma muito pensada. Ao mesmo tempo, é o período que acontece a abolição da escravatura. Então, imagina que existia uma massa de pessoas que eram escravizadas, de negros que eram escravizados, eram simplesmente colocados para fora da senzala e não existia também um projeto para poder acolher essas pessoas, para elas terem trabalho, saúde, renda. Então, nesse contexto político, temos o surgimento da República, um bando de gente que estava sendo colocado para fora da Casa Grande, que não tinha trabalho, não tinha assistência médica, e essas pessoas queriam se manifestar. O ambiente ideal para isso tudo era o carnaval. Então o carnaval virava palco de reivindicações políticas. Aquele corpo que tinha sido aprisionado durante tanto tempo usava o carnaval para poder questionar a situação sociopolítica cultural da época. Esses negros começaram a se associar em pequenas agremiações como uma forma de poderem ser vistos, uma forma de poderem protestar sobre a situação que existia na época. Começam a surgir os primeiros clubes de frevo, as primeiras troças, as primeiras organizações. Então, nesse contexto de um corpo que foi aprisionado durante muito tempo, de repente ele é liberto, a forma como esse corpo vai se expressar não vai ser de forma dócil. E assim surgiu o frevo, brabo, aguerrido, cheio de torção, porque era exatamente o contrário do que acontecia no corpo da época, no corpo aristocrático da época. Geralmente quando a gente pensa em aristocracia, a gente pensa numa linha que é muito mais nesse sentido do que nesse sentido, que é a linha do frevo. E isso daqui, o corpo, também era uma forma de protesto. Então o corpo do passista traduzia a situação sociopolítica cultural da época. E o corpo do passista hoje? Quando a gente vê o passista saltando 7.000 vezes, indo pro chão outras 2.000, a gente pensa, mas rapaz, agora o frevo tá muito saltado, né? Com certeza um corpo muito diferente daquele. Hoje a gente vive na sociedade do espetáculo, onde pequenos gestos ganham grandes proporções. E tem que ser visibilizado, sabe? Imagina que se eu tô almoçando e cair um molho na minha camisa, eu posto no Instagram. 5.000 likes. E aí, como se destacar nisso tudo? O corpo do passista começa a sair do chão, porque a concorrência começa a ser enorme. Imagina que a gente está sendo bombardeado por imagens o tempo inteiro. O corpo do passista começa a saltar muito, vai muito para o chão, vai buscando movimentos cada vez mais acrobáticos. E isso se reflete na indumentária também. Imagina a indumentária nessa época, no nascimento da República, e a indumentária hoje em dia. A gente vê hoje em dia muito mais brilho, a gente vê um formato de roupa diferente. Tudo isso para poder chamar a atenção para si. Não é à toa que hoje em dia se formam rodas de frevo, sabe? Vai uma pessoa somente no centro, as outras assistem, as outras são espectadoras da arte. E eu tô falando isso tudo principalmente para falar que quando as pessoas começam a criticar o corpo do passista atual, porque ele salta muito, porque ele vai muito pro chão, isso tudo faz parte de um contexto. E não somente isso. Muitas pessoas começam a criticar a forma como o frevo é dançado mesmo, porque o frevo está mais afeminado, porque o frevo tem isso, o frevo tem aquilo. Olha só, dentro desse contexto, na forma como a gente está analisando, a gente nunca teve tanta liberdade sexual como a gente tem hoje. E é claro que o corpo do passista, ele vai traduzir isso também, na hora que está dançando. Então o corpo do passista é um corpo poroso, que vai se relacionar com o ambiente externo e vai traduzir isso de uma forma muito específica, através do passo. E se você acha essa forma, não, eu não gosto muito da forma como o passo está se manifestando hoje, faz de outro jeito, sabe? Chega lá na sua agremiação, chega lá na sua comunidade e começa a dar aulas de frevo, a fomentar aulas de frevo, da forma que o corpo funcione, da forma como você pensa também, para que a gente consiga ter essa diversidade. E é isso que é o frevo. Não é a minha visão específica, não é a sua visão específica, é a visão de uma comunidade. E se você gostou desse tipo de abordagem entre frevo e política, já deixa seu curtir aqui embaixo, já começa a compartilhar com a galera, para poder a gente ter outras perspectivas sobre isso que a gente faz, sabe? Isso também é empoderamento. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se encontra mexendo com tudo aqui, nas ladeiras de Olinda, ou no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.